do Senhor, querido professor, querida professora. Que alegria estar aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 2 do terceiro trimestre de 2025, onde daremos continuidade às aventuras de um grande missionário. Esse é o tema do nosso trimestre. O título da lição de número 2 é De Perseguidor a Missionário. Estamos estudando no livro de Atos, capítulo 9, e versículos 19 ao 25. Saulo era um homem temente a Deus e gostava de servi-lo. Ele pensava que estava agradando a Deus com as suas atitudes e zelo religioso. Ele era um grande estudioso das Escrituras e certamente pensava que conhecia ao Senhor. Porém, quando Jesus chamou o seu nome, ele não reconheceu a voz de Deus. É muito importante investirmos tempo e dedicação em nossa vida espiritual para termos uma comunhão verdadeira com Deus e sermos capazes de reconhecer a sua voz. Por meio do encontro de Saulo com Jesus, Saulo ficou cego. Mas podemos perceber que na cegueira, Saulo pôde se enxergar diante de Deus como um homem pecador que precisava de salvação. A partir daí, sua vida mudou completamente. Não temos muitas informações sobre a infância e adolescência do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, mas o que sabemos é suficiente para notar que foi uma fase importante, marcada por aprendizado. Ele foi estudioso e amava a Deus. Vejamos como foi a vida de Saulo e como ele encontrou com Jesus. Após esse encontro, o caminho de Saulo foi transformado para sempre. Glória a Deus! E é assim que acontece conosco quando nós temos um encontro real com Jesus. Eu já vou deixar aqui a dica do momento da oração para depois estarmos orando. Eu sempre peço ao professor para não esquecer de orar com seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido específico. Pode ser que durante a semana tenha acontecido algo que deixou o coração dos seus alunos triste, que deixou eles um pouco desanimados. Então a oração, além de trazer paz e leveza aos nossos corações, ela vai deixar eles tranquilos e mais animados para participar da aula. E falando em orar, falando em oração, nós vamos agora para o nosso momento de oração. Você que está aí do outro lado, ore comigo. Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui para aprender um pouco da Tua Palavra. Te pedimos uma bênção especial para cada inscrito do canal, para cada professor, para cada aluno, para cada pessoa que tiver acesso a esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo do Senhor nos inspire e que fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O objetivo da aula de hoje: que os alunos entendam que Jesus pode transformar qualquer pessoa. E aqui é bom que você, professor, mostre com algum exemplo prático o que significa transformar vidas. A ideia principal: Jesus tem poder de mudar vidas. Transformar, no contexto bíblico, pode significar mudar o comportamento de alguém de mentiroso para verdadeiro, de agressivo para amoroso. Pode significar mudar o coração de rebelde para obediente, de egoísta para generoso, dar um novo propósito de vida, libertar do pecado, curar traumas ou vícios e etc. O ponto central: quando Jesus entra em um coração, há grande transformação. E realmente não há impossível para Deus. Por mais que aos nossos olhos alguém pareça difícil de conviver, algo pareça irreversível, a situação pode parecer super complicada, para Deus não é nada impossível. Por quê? Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ou melhor dizendo, Ele tem poder sobre tudo. Glórias a Deus. Então, essa é a ideia principal do objetivo da lição de número 2. No iniciando a aula,
Prepare-se para ministrar a palavra de Deus ao coração dos primários. Ore, estude, pesquise e dependa do Espírito Santo. Receba seus alunos com alegria, demonstrando que realmente se importa com eles. E isso é importante, a gente mostrar que nós temos um interesse muito grande por nossos alunos, pela presença deles ali, por um estudo bem diversificado, bem aprofundado, para que eles aprendam e absorvam o máximo. Converse sobre como foi a semana de cada um, enquanto aguardam os demais. Sempre use cânticos para reforçar o ensino. Uma boa sugestão para essa aula é Meu Coração Era Sujo. Durante a semana, separe alguns antônimos, que são palavras de sentido contrário à outra, para que os alunos possam perceber o tamanho da transformação na vida de Saulo. E é importante a gente ter esses exemplos práticos para que eles entendam melhor o que significa essa transformação que Deus faz na vida daquele que decide entregar-se para Cristo e abrir o coração para Jesus. Por exemplo, sujo, limpo, mal, bom, mentiroso, verdadeiro, perseguidor, ajudador. Aproveite cada oportunidade em sala para reforçar o ensino de que Jesus transforma. As aulas precisam ser alegres e envolventes para que os alunos se sintam missionários em aventuras junto com Paulo. E é interessante essa ideia, levar para a classe um ensino bem divertido, bem animado, para que os alunos façam parte da história. E afinal, o que é uma aventura? Pergunte para os seus alunos, porque a aventura é algo inesperado que envolve riscos, perigos, mas que geralmente também nos empolga e traz experiências maravilhosas. Para deixar as aulas ainda mais interessantes, prepare um mapa e vá explorando conforme Paulo for percorrendo os lugares ao longo das histórias. A dica para o Memória em Ação. Foi sugerido aqui pela lição deixar esse momento de memorização para depois da lição, porque a lição está nos propondo que cada aluno encontre o versículo na sua própria Bíblia, e é importante aquele que não conseguir que ajude se necessário. E peço para quem desejar ler em voz alta. Explique o contexto do trecho bíblico, ressaltando as transformações na vida de quem recebe a Jesus. Hora de brincar com os antônimos. Então é por isso que a lição está sugerindo que essa interação seja feita após a lição. Veja alguns exemplos. Quem falava mentira, agora com Jesus fala a verdade. Quem tinha medo, agora com Jesus o enfrenta, pois tem coragem. Então o medroso passa a ser corajoso. Quem era perseguidor, agora com Jesus é o missionário. Então são esses os antônimos que nós precisamos de levar no dia da nossa escola bíblica dominical, para que haja aquela interação ali, que os alunos entrem mesmo nessa aventura de Paulo. Escreva o versículo em um cartaz e separe as crianças em 2 grupos. Isso vai ser de acordo com a quantidade de alunos também que você, professor, tiver na classe. O grupo 1 dirá a primeira parte do versículo e o grupo 2 a segunda. Depois, troque até que todos consigam repetir juntos o versículo completo. Então, essa é uma interação para a memorização do versículo, que é o texto áureo. E para realizar a atividade do memorizando, você vai estar precisando aí, ou você vai precisar de cartolina grande para o versículo, que é onde você vai confeccionar o versículo, lápis grafite, lápis de cor, canetão, mapa sobre as viagens de Paulo, lista com os antônimos. E aí, levando tudo isso, nós vamos ler o nosso Memória em Ação. Eu sempre trago também uma dica para que você cante o versículo. Eu estou um pouco gripado, então por esse motivo as primeiras aulas eu não tenho gravado cantando. O nosso Memória diz assim:
Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Na versão Almeida Revista e atualizada, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo quer dizer que quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ocorre uma transformação interior profunda. Essa pessoa não é mais a mesma, pois as coisas antigas, seus pecados e práticas antigas são deixadas para trás e uma nova vida com novos propósitos e valores tem início, vinda de Deus. Então é importante deixar essa explicação para os alunos. Em outras palavras, a frase nova criatura indica uma mudança radical na vida do crente. Não se trata apenas de uma mudança superficial, ou seja, ele fala que muda, mas continua praticando as mesmas coisas. Pelo contrário, quando há de fato um encontro real com Jesus, que a nossa vida passa a ser dominada por ele, há uma mudança radical, profunda. Mas de uma transformação, ao invés de ser superficial, acontece uma transformação completa do ser, onde a pessoa passa a viver de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Ou seja, o velho homem fica no passado. E a partir do nosso encontro, da nossa transformação com Cristo, nós praticamos coisas diferentes e somos de fato diferentes em tudo. A sugestão do corinho que eu vou deixar é Meu Coração Era Sujo, do grupo Três Palavrinhas. Enquanto você canta, escolha algum voluntário ou o ajudante do dia, como você estiver trabalhando aí na sua classe, para colher as ofertas. Feito tudo isso, agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Essa semana, oramos por um país sugerido pela lição e, além de orar por ele, vamos conhecer um pouco da história desse país através de um breve resumo, de um relato que nós aqui do canal EBD Kids trazemos para você que está aí do outro lado aguardando essa aula maravilhosa. E a missão da semana é orar pelo país da Dinamarca. Então vamos ao resumo? A Dinamarca é um país localizado no norte da Europa, na região conhecida como Escandinava. Faz fronteira ao sul com a Alemanha e é rodeada pelos mares do norte e Báltico. Além da península da Jutlândia, o país é formado por mais de 400 ilhas, sendo as maiores Zelândia e Funen. A capital da Dinamarca é Copenhague, uma cidade moderna, histórica e considerada uma das mais sustentáveis do mundo. O idioma oficial é o dinamarquês, embora o inglês seja amplamente falado, especialmente entre os jovens e nas grandes cidades. A bandeira da Dinamarca é vermelha, com uma cruz branca deslocada para a esquerda, representando o cristianismo. Um dos monumentos mais importantes, também sugerido pela lição, eu sempre trago aqui a importância do monumento que a lição sugere e o país. E um dos monumentos mais importantes da Dinamarca é o Palácio Real de Amalienborg, localizado em Copenhague. Ele é a residência oficial da família real dinamarquesa. Além de sua arquitetura belíssima, em estilo rococó, o palácio simboliza a monarquia constitucional do país. Explorando a Bíblia, a história de hoje está em Atos capítulo 9, versículos 19 ao 25. É importante que você, professor, leia todas as referências, se houver um tempo hábil, e que incentive os alunos a abrirem suas Bíblias, a lerem também, e caso seu tempo seja reduzido, faça apenas um resumo sobre a referência, sobre o texto bíblico onde nós estamos estudando a história de hoje. O trecho de Atos 9, capítulo 19 ao 25,
narra a conversão de Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, e sua primeira atividade como cristão em Damasco. Então esse texto vai estar contando essa parte da vida de Paulo. Após ser curado da cegueira causada por um encontro com Jesus, Saulo é batizado e passa a pregar nas sinagogas, defendendo que Jesus é o Filho de Deus e o Messias. Então eles esperavam esse Messias. Paulo, antes perseguidor, agora um anunciante, um missionário que fala do amor de Deus. Os judeus, quando viram isso, ficaram perplexos, pois ele era conhecido por perseguidor aos cristãos. E agora nós vamos à história completa. Você se lembra de Saulo? Na aula passada, lemos na Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo. Que maravilha! Saulo passou a ter Jesus em sua vida e agora não podia e não queria mais fazer coisas erradas. Afinal, quando uma pessoa recebe o amor de Jesus, o seu coração fica limpo e avesso ao pecado. E aqui, professor, pergunte aos alunos, para que haja uma participação de todos, uma interação ali da classe, o que será que Saulo vai fazer? Voltar para casa? Continuar a prender cristãos? Aí você vai escutar com atenção e após as respostas dos seus alunos, dê continuidade à história. Diga para eles, pois é, Saulo ficou alguns dias ali em Damasco, aprendendo com outras pessoas que acreditavam em Jesus. Isso, quando ele volta ali da sua cura, ele fica ali em Damasco por um certo tempo, aprendendo com as pessoas que também acreditavam em Jesus. Na aula passada, vimos que ele queria ir às sinagogas para aprender quem fosse cristão. Mas agora que ele teve um encontro com Jesus, sabe o que ele foi fazer na sinagoga? Deixe que os alunos respondam, mostre a sua figura, o seu recurso visual. Aqui nós temos a figura 2.1 e após ouvir as respostas, você vai dizer: ele foi contar a todos que Jesus é o Filho de Deus e Saulo foi transformado por Jesus. Agora, em vez de perseguidor, ele era um proclamador da salvação em Cristo. As pessoas que o ouviam ficavam admiradas, espantadas. E aí, professor, para haver aquela interação ali, para chamar mais a atenção do seu aluno, faça as expressões faciais e peça que as crianças também façam. Elas estavam acreditando naquela transformação. Figura 2.2 apresenta aí essa ilustração mostrando que as pessoas estavam admiradas de fato e acreditando que ele realmente foi transformado. Alguns até mesmo diziam: não era esse homem que até matava os seguidores de Jesus? Não foi ele mesmo que veio até aqui para prender os cristãos? Saulo deve ter sofrido muito ao ver as pessoas o lembrarem das coisas erradas que ele fazia. E é verdade, eu acredito que ele se sentiu constrangido ali quando as pessoas fizeram essas indagações, lembraram quem era ele. Mas ele não se abateu, pois sabia que Jesus fazia todas as coisas, dando mais uma chance à sua vida. Por isso, ele aproveitava cada oportunidade para que mais pessoas pudessem se arrepender de seus erros e seguir a Jesus, assim como ele. Então é importante aqui que mesmo diante das intimidações, daquelas lembranças do que ele fizera, ele lembrou que Jesus era misericordioso e que estava lhe dando a oportunidade de ser uma pessoa diferente. E Jesus tornou Saulo uma nova pessoa, o transformou de inimigo em amigo de Deus. Ele deixou de ser perseguidor e se transformou em um dos maiores missionários que o mundo já viu.
Glória a Deus, é isso que Deus faz com aquele que ninguém dá nada por ele. Que aquela pessoa que parece impossível mudar, Deus pega ele e transforma e faz dele uma nova pessoa e um pregador da sua palavra. Ele pregava tão bem que os judeus de Damasco não sabiam o que falar e ficavam irados, eles ficavam nervosos quando via o discurso de Paulo pregando. Muitos dias depois, eles se reuniram e resolveram matá-lo. Então, passaram a vigiar dia e noite os portões da cidade, só esperando Saulo passar por lá para assassiná-lo. E aqui você pode estar apresentando a imagem em figura 2.3. Antes de conhecer Jesus, era Saulo quem queria matar os cristãos. E agora, ele mesmo estava em perigo. Contraditório isso, não é? Mas é o que Deus faz. Ele transforma aquele que é perseguidor e depois que ele é transformado, ele passa a ser perseguido. Mas ainda bem que Deus estava com Saulo. Lembre-se que o Senhor revelou que o havia escolhido para trabalhar para ele. Saulo ficou sabendo do plano dos judeus e logo surgiu um plano de fuga. Glórias a Deus, Deus sempre dá estratégia para que a gente consiga a sair do nosso aperto, da dificuldade e ser mais do que vitoriosos. Apresente aqui o recurso 2.4. Fale sussurrando. Certa noite, os cristãos que ficavam amigos de Saulo o puseram dentro de um cesto e desceram por uma abertura que havia no muro da cidade. Ufa! Saulo conseguiu fugir de Damasco e foi para Jerusalém continuar a levar as boas novas. Oh, glória! Mais uma vez, é importante aqui, professor, ressaltar que quando Deus nos chama, ou quando Deus chama alguém para a sua obra, Ele chama, Ele capacita e Ele livra de todo mal. Então, continue a realizar a obra que Ele o chamou para fazer, porque fiel é Deus. Glórias a Deus, que lição maravilhosa que nós podemos aprender hoje com a vida de Paulo, com a transformação que ele recebeu da parte de Deus e com a grande missão que ele começou a fazer após ser chamado por Deus e escolhido para ser um missionário. Glórias a Deus. Vamos agora para a nossa correção das atividades. Atividade número 1. Pinte somente as ações que mostram que Paulo foi transformado por Jesus. Aqui estão ações. Aguarde um tempinho para que os alunos resolvam as atividades e depois mostrem a correção. A ação que mostra isso é falar de Jesus, ser bondosa ou bondoso, falar de Jesus aos outros e orar. Atividade número 2. Complete as frases sobre Saulo usando as palavras do quadro. E as palavras são missionário, nova, perseguidor, amor. Aguarde um tempinho, corrija com eles completando as lacunas e após essa correção, passe para a atividade número 3. Então, ficou assim. Saulo se tornou uma nova pessoa. Agora, ele não era mais um perseguidor, mas sim um missionário propagador do amor de Cristo. Atividade número 3. Pinte onde os irmãos puseram Saulo para descer ele pelo muro da cidade. E aqui estão as imagens. Agora, aguarde as crianças pintar a imagem que corresponde com a da lição. E após os minutos esperados, diga que Saulo foi posto em um cesto para descer pelo muro da cidade. Eu vou deixar aqui, como atividade proposta, uma dinâmica relacionada com a lição para você, professor, realizar com sua classe. O título da dinâmica é O Copo Sujo que Ficou Limpinho. Tem tudo a ver com a lição de hoje, com a transformação. E o objetivo dessa dinâmica é ensinar que Jesus pode transformar qualquer pessoa, mesmo quem pareça estar sujo pelo pecado. E a base bíblica sugerida
é o nosso textual, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Os materiais que você vai precisar para essa dinâmica é 3 copos transparentes de plástico ou vidro, água, iodo ou suco de uva escuro para simular uma sujeira. Água sanitária pode ser colocada num copo com tampa ou numa garrafinha com etiqueta escrita Jesus. Etiquetas ou papéis com os nomes eu, pecado, Jesus. E como preparar antes? Copo 1. Coloque a etiqueta com a palavra eu. No copo 2, você vai colocar a etiqueta com a palavra pecado. E com um pouco de iodo ou o suco escuro, representa o pecado. Então, no copo 2, você vai colocar o iodo ou o suco escuro que representa o pecado. E no copo 3, a etiqueta é escrita Jesus, com água sanitária ou produto parecido, mas seguro, que clareie o escuro. Então, tem que ser um produto que vai, quando você fizer aí a transformação, vai clarear aquela água escura ali e vai tornar ela clarinha. O passo a passo da dinâmica. Apresente o copo, eu, água limpa. Diga, estes somos nós quando nascemos com o coração puro. Depois, mostre o copo pecado, que é o copo de número 2, com a água escura, e explique. Mas, quando fazemos coisas erradas, como mentir, brigar, desobedecer, o pecado entra no nosso coração e mostra para ele como nós vamos nos tornar. Você vai, nessa hora que você estiver explicando, você vai derramar um pouco do líquido escuro, que é o pecado, dentro do copo eu, que somos nós. E o resultado, a água vai ficar suja. E você, que estará fazendo essa transformação, realizando essa dinâmica, vai falar: agora, o nosso coração está sujo e não conseguimos limpar sozinhos. Apresente o copo Jesus, que é a água sanitária, e diga: mas Jesus tem poder para nos transformar, nos perdoar e nos deixar limpinhos de novo. Aí nesse momento despeje um pouco da água de Jesus no copo sujo e o milagre está feito. A água vai clareando, o iodo reage com a água sanitária e vai ficando transparente. Então é importante que seja mesmo o iodo para você conseguir realizar a dinâmica e dar um resultado positivo e perfeito. A conclusão aqui, você vai dizer para eles: viram só? Não importa o quanto a pessoa esteja suja pelo pecado, Jesus tem poder de transformar e limpar qualquer coração. Glórias a Deus. Os meninos vão ficar animadíssimos com essa dinâmica. E aí, professor, pergunte às crianças, isso é para uma aplicação pessoal. E aí, pergunte a elas: você conhece alguém que Jesus transformou? Você acredita que Jesus pode transformar você também? Depois que você ouvir as respostas, ore com eles, pedindo que Jesus transforme seus corações. E agora, nesse momento, eu quero te convidar a orar comigo para finalizarmos esta aula. Vamos orar? Senhor, meu Deus, te louvamos e agradecemos por essa maravilhosa aula, pelo milagre da transformação que o Senhor nos concedeu a oportunidade de ser parte desse propósito do Senhor, que é de purificar a humanidade, de nos purificar de todo pecado. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada aluno, cada professor, cada pessoa que tiver acesso a esta aula, e que ela possa, se ainda não recebeu o Senhor como Salvador, o receber, para que também aconteça essa transformação e ela seja transformada em uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, com uma nova atitude, com novos hábitos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que assistiu essa aula
E eu desejo que Deus possa transformar aqueles que ainda não receberam essa transformação. E você, professor, aproveite para interceder pela vida de outras pessoas que precisam ser transformadas por Jesus. Despeça-se carinhosamente, convidando os alunos para voltar no culto à noite e para não deixarem de jeito nenhum de voltar na próxima aula, onde estaremos aqui alegres, animados para mais uma aventura missionária. Eu deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima aula.